Entrevista. Vamos embora de entrevista. Olha, será que a pessoa que já é aposentada, mas continua trabalhando, se adoecer, ficar doente, pode receber o auxílio doença do INSS? E nos casos de união estável, mas quando o trabalhador ainda não assinou o divórcio, mas convive com outra pessoa, o atual companheiro ou companheira tem direito à pensão do esposo ou da esposa? Bom, tudo isso são dúvidas para quem entende do assunto. Na linha estamos com ele, o advogado trabalhista, previdenciarista, Dr. Ney Araújo. Muito bom dia, Dr. Ney. Seja bem-vindo ao nosso Olinda Todo Dia. Bom dia, Gabriel Correia, bom dia, Paulo Brito, bom dia para todos os ouvintes da nossa rádio Olinda. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar, Dr. Ney. Seja muito bem-vindo, muito bom dia para o senhor. E vamos lá. Primeira pergunta é sobre a pessoa que é aposentada, doutor, mas que continua trabalhando. Se essa pessoa vir a adoecer, ficar doente, né, ela pode receber auxílio doença do INSS? E ela teria direito mesmo já estar sendo aposentada, doutor Ney? A lei dos benefícios previdenciários, ela define quais benefícios podem ser acumulados. E a aposentadoria não pode ser acumulada com auxílio-doença. Nesse caso, quando a pessoa se aposenta, continua trabalhando, seja como empresário, seja como empregado, seja como autônomo, ele tem a obrigação de contribuir, né? Contribuinte é obrigatório. Sim. Mas essas contribuições, ele só vai poder aproveitá-las da seguinte maneira. Imagine que ele se aposentou pelo INSS, continua trabalhando, continua contribuindo. Ele poderá levar essas contribuições pós-aposentadoria para um regime próprio, seja da União, seja do Estado, seja do município, para que lá, no outro regime, ele possa ter outra aposentadoria. Ou seja, ele fica com a aposentadoria que ele já tem no INSS e mais uma num regime próprio, seja da União, do Estado ou município. Muito bem, tá aí, dúvida tirada, sanada. Agora, nos casos de união estável, doutor, quando o trabalhador ainda não assinou o divórcio, mas já convive com outra pessoa. E aí eu pergunto o seguinte, esta nova pessoa, este novo companheiro ou companheira, tem direito à pensão do esposo ou da esposa, no caso dele não ter ainda assinado o divórcio? Vai ser preciso ser olhado o seguinte, mesmo que a pessoa esteja separada de fato, somente de fato, portanto ainda não foi desfeito o casamento, não foi assinado o divórcio, mas se ela, de alguma maneira, continua pensionando, não é, dando algum ganho a que já não é mais de fato a sua esposa e já passou a conviver com outra numa união estável, em havendo o falecimento, elas deverão dividir a pensão meio a meio, 50% para aquela que é separada de fato e 50% para aquela que está vivendo em união estável. Então, para ficar claro para o nosso ouvinte, doutor, se uma pessoa ainda não se divorciou de direito, né, de fato já se separou, mas de direito ainda não, já convive com outra pessoa, em caso de morte deste que ainda não se divorciou, a ex e a atual têm direito a dividir a pensão, não é isso? Se aquela que ele está separado de fato, ele continua colaborando, né, com o sustento dela, entendeu? E você está colocando que ainda não assinaram o divórcio, mas pode ter até assinado o divórcio. Eita. Se ele continua pensionando, ela vai ter direito sim, a ex e a atual. Perfeito. Muito bem. Dúvidas, melhor dizendo, tiradas. Aqui estamos conversando com o advogado trabalhista previdenciarista, doutor Ney Araújo. E daí você sabe, doutor Ney, quando o senhor chega aqui, chovem as perguntas. E chegou uma pergunta interessante, justamente até nesse momento que estamos vivendo, né? Momento de festas de São João, um momento aí de muitos shows de forró. E aí,
uma ouvinte, ela mandou aqui a pergunta dela dizendo que o seu marido ele é sanfoneiro de uma banda. Aí ela pergunta se o responsável pela banda, o dono da banda, tem de pagar o INSS do seu marido, doutor. Eu- o, no caso aí, se ele for empregador, ou seja, Uhum, se esse sanfoneiro está contratado como empregado. sim. Há vários casos desses na justiça em que uma banda tem um sanfoneiro ou qualquer outro músico, Uhum, e aí há a constância daquela prestação de serviço. Então, isso pode transformar, né, da prestação de um serviço autônomo para uma relação de emprego. E só nessa relação de emprego é que o dono da banda, né, o empregador, sim. teria a obrigação de pagar o salário e já descontar o valor para o INSS e fazer o recolhimento. Pois bem, outra dúvida que chega para nós, doutor, o senhor respondeu algo parecido anteriormente, mas agora é no caso de uma pessoa que tem dois empregos. Ela tem carteira assinada nos dois empregos? Não sei nem se isso é possível, o senhor vai tirar essa dúvida para a gente. E se ela tiver dois empregos, a pergunta é o seguinte: posso receber dois auxílios doença? É até comum, principalmente na área de saúde, às vezes a pessoa tem, não dois, tem até três empregos. Uhum, E todos eles devem estar obrigatoriamente anotados na carteira profissional. No caso de a pessoa ficar incapacitada só para uma atividade que ela esteja exercendo, então ela vai tirar o gozar, né, o auxílio-doença. Vou dar aqui um exemplo. Imagine que a pessoa seja um locutor Sim. certo. e também ele trabalha em um escritório na parte administrativa. Então, se ele tiver algum problema de garganta, ele não puder mais é, se comunicar, ele vai ter que se afastar nesse que ele está com um problema, com incapacidade na garganta, portanto, ele não está podendo fazer a locução. Mas naquele outro, em que não há utilização da voz, ele vai continuar trabalhando normalmente. Se ocorrer então ele vai ficar recebendo o auxílio-doença e vai ficar Uhum, recebendo também daquele outro emprego que ele tem. Ele somente se aposentará por invalidez se ele se incapacitar nos dois. E havendo o auxílio-doença total, vamos dizer, a incapacidade total para um auxílio-doença, aí vão ser somados os valores que ele recolhe de dois, três empregos que ele tiver. Ou não só emprego, né? Pode ter atividade. Ele pode ter uma atividade como autônomo e a outra como empregado. Ele Uhum. pode ser, por exemplo, um MEI e pode ser também um empregado. Então, todas essas contribuições serão somadas se ele tiver que ficar afastado de todos os vínculos, né, que ele tenha, para então ele licenciar com o auxílio-doença. pois muito bem. Doutor Ney, chega uma pergunta aqui de uma mãe. Ela diz aqui, doutor, o menor de 16 anos de idade pode contribuir para o INSS? Ela fala aqui de numa realidade, creio eu, de jovem aprendiz, e ela tem aqui esse questionamento, doutor. O menor de 16 anos de idade pode contribuir para o INSS? Você lembrou bem, Gabriel, no caso aí a autorização, né, Uhum. para o jovem aprendiz a partir dos 14 anos. Hum, E aí então ele pode sim, ele vai ter que contribuir, né? Se ele está sendo remunerado, sim. vai ter que haver o recolhimento para o INSS. Há situações no trabalho rural que mesmo a criança aí com 12 anos, ou às vezes até menos, ter reconhecido a atividade rural e ele ser reconhecido naquele tempo, inclusive para a aposentadoria. Pois bem, doutor, chega uma pergunta, acredito que essa nossa ouvinte ainda não pegou o comecinho
da nossa entrevista, porque o senhor respondeu essa pergunta, mas vamos fazer de novo, para o senhor reiterar para ela que chegou agora e também para outros que de repente ainda não ouviram essa resposta. Ela diz o seguinte: eu sou separada de fato há 4 anos, ou seja, subentende-se que ela não assinou o divórcio, nem o ex-marido, enfim. Eu tenho direito à pensão por morte? Reitera para a gente essa resposta, doutor. Se ela estiver recebendo a ajuda do marido, ela deverá sim ter direito à pensão por morte, caso ele venha a falecer. Mesmo o marido, se estiver já com outra, Olha aí. ela terá esse direito. Ainda que o marido tivesse em união estável ou casada ou casado, ela tem esse direito da pensão, desde que ele continue colaborando com a mantença dela, ele continue ajudando-a. Então, ela tem o direito, sim. Muito bem. Pois muito bem, doutor Ney, mais uma vez o nosso muito obrigado, sempre esclarecedor as nossas conversas aqui, também esclarecendo as dúvidas dos nossos ouvintes. E a gente deixa esse último espaço para suas considerações finais. Eu quero agradecer a você, Gabriel Correia, a Paulo Brito, pela oportunidade de conversar, não é? E a gente poder colaborar aí com os ouvintes da Rádio Olinda. Agradeço a todos os ouvintes, desejo a todos uma ótima semana e até a próxima, se Deus quiser. Amém. Conversamos com o advogado trabalhista previdenciarista, doutor Ney Araújo, tirando aí as dúvidas dos nossos ouvintes aqui na nossa conversa de todas as quartas-feiras. E amanhã, Paulo Brito, é quinta-feira. Pois é, e nesta quinta-feira o Olinda Todo Dia fala sobre cicatrizes, ferimentos e por que a diabetes complica tanto a cicatrização, rapaz. E na enquete do dia nós vamos falar sobre o calo no pé de muita gente. Não é? O metrô. Eita. E a gente vai fazer a pergunta de milhões. Você é a favor ou contra a privatização do metrô? E aí? Hein? Conta pra gente amanhã, viu? Amanhã, porque agora são 7h34. 7h34.